mas continuamos transmitindo a mensagem. Então, quando acontecer de você não estar aqui e precisar de assistir de casa, aguarde só e começa. E logo depois nós estamos online com as mensagens. Amém? A pregação continua assim, nos permitindo ser. Então, só precisamos ali da luz verde do Tiago. E tá? Amém. O título da mensagem hoje é Chamarei meu povo a quem não é o meu povo. E continuamos já agora na reta final do capítulo 9 de Romanos. Próxima semana, assim querendo o Senhor, será a última mensagem no capítulo de Romanos 9. No capítulo 9 de Romanos, perdão, no capítulo 9 de Romanos. E depois iremos estar envolvidos para o resto do mês em questões relacionadas com a Páscoa, aniversário da igreja, batismos. Que dia glorioso esse será. Amém? Assim nos permitindo o Senhor. Precisamos de um dia tão bonito como pelo menos o desta manhã, não é? Amém? Vínhamos esta manhã no carro a conversar e a Soninha disse, olha, se tiver um dia como hoje já está bom, né? E está, um dia bonito. Amém? Se tiver um dia com 70 ou 80, os irmãos ficam mais alegres ainda, o sol brilha mais forte ainda e a gente só precisa que não chova, não é? Amém? Muito bem, meus irmãos, se apontaram, vamos ficar de pé a ler a palavra do Senhor, Romanos 9, versículos 24 a 29, diz assim a palavra do Senhor, amém? Ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como ele diz em Oseias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel, embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Oremos, Pai amado, Senhor dos céus e da terra, nesta manhã, mais uma vez colocamos diante de Ti a dificuldade e a aflição da família Moura. E Te agradecemos, ó Pai, porque como um em Cristo podemos vir diante de Ti com o mesmo propósito. Pai amado, nesta manhã precisamos, Senhor, do ensino das Escrituras. Trabalhe em nossas vidas, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Eu queria começar com uma pequena ilustração. Como os irmãos sabem, pelo menos estão aqui, eu penso que todos sabem, eu nasci na Alemanha, fui criado em Portugal e agora vivo nos Estados Unidos. Isso é uma confusão, não é? Uma confusão. Embora a gente tenha depois tem aquele sentido, não é? Há um senhor no trabalho que é alemão, mas esse é alemão de verdade. Eu gosto muito de passar por ele e dizer-lhe Guten Morgen. E ele sorri porque eu penso que é por causa do accent. Eu não penso que ele acha tão engraçado assim. Mas eu tento, né? Depois a gente tenta, né? Há dias um dos nossos filhos partilhou connosco um vídeo de lugares extraordinários em Portugal. E um é mesmo pertinho de onde nós passávamos, né? Quando nós, logo no início, quando nós casámos, passávamos muito por ali, por aquele, um caminho da nossa casa, né? E a gente fica assim com o coração, né? Parece que está em Portugal. Mas depois a gente reside nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos é que a gente fez família, é nos Estados Unidos que a gente serve o Senhor. A gente já não sabe de onde é. De onde é que a gente é, afinal. Mas tem sempre aquilo que está no coração que a gente diz, o meu povo. A gente se identifica com um povo. Na verdade, eu de alguma maneira identifico-me um pouco com a Alemanha, bastante com Portugal e ainda muito mais, né, com os Estados Unidos. Então seria o meu povo. Na quinta-feira passada, quando nós estávamos a reunir com os homens, o Tiago apresentou uma questão que lhe foi colocada na semana anterior, ou 2 semanas anteriores, de um comercial errado, né, que apareceu lá durante o tal do Super Bowl, e que alguém disse para o Tiago, oh, it's your people, é o teu povo. E ele disse, não, não é. Né? Ele testemunhou disso e disse, não, não é o meu povo. Não, esses não são o meu povo. Ele não se identificou. Por que é que eu estou a dizer tudo isto, irmãos? E vamos já fazer a aplicação da introdução, que é para não acontecer como a semana passada. Qual é o propósito de eu dizer isto tudo? É porque quando eu digo assim, este é o meu povo, quando eu olho para a igreja e digo, esta é a minha igreja, o meu povo, que juntos servimos, é o povo com o qual eu me identifico. Muito diferente quando Deus diz, este é o meu povo. É o povo que pertence a Ele.
Quando eu digo assim, às vezes, irmãos, isso há confusão no meio evangélico, no meio cristão, né? Há uma série de confusão com isso. Quando Deus diz assim, este é o meu povo, é o povo que pertence a Ele. É o povo por quem o Filho dele verteu o seu sangue. Não é um povo com o qual Deus se identifica, porque lhe agradou de alguma maneira e diz, eu tenho uma certa simpatia com aquele povo lá do 28 George Street de Montclair. Não é isso. Quando Deus diz, este é o meu povo, é o povo que pertence a Ele, é o povo dele. Ele é o Senhor desse povo. Nem o presidente é o Senhor do povo. É. Na verdade, é o povo que vota, assim deveria ser, pelo menos o presidente. Vota o presidente. Ele vai representar o povo. O povo não é dele. Passado 4 anos, o povo vai votar novamente. Às vezes erra e vota no mesmo, não é? Mas outras vezes não erra e vota diferente. Outras vezes acerta e vota no mesmo, não é? Vamos deixar assim. Então, quando o povo não pertence ao presidente, o presidente representa e devia defender os direitos do povo e os deveres do povo e o bem do povo. Mas o povo não é dele. Quando Deus diz este é o meu povo, é muito mais sério, é muito diferente, meus irmãos e irmãos. E sobre isto, Paulo diz assim no versículo 1. Olhe comigo o versículo 1. Ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os gentios, mas também dentre, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. O povo que Deus chamou é aquele povo, e é no contexto da semana passada que nós falámos dos vasos de misericórdia, lembra? Que o oleiro pode fazer do mesmo barro, da mesma massa, um vaso para honra e outro para desonra. E havia aqueles a quem o Senhor referiu, lá no texto da semana passada, os vasos de misericórdia. Lembra? A esses vasos de misericórdia, Deus chamou, não somente dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Os irmãos estão sentados aqui esta manhã, dizem, graças a Deus. Porque senão nós não seríamos chamados. Qual é a necessidade de Paulo referir, neste contexto que ele vem a falar, desde o versículo 1 do capítulo 9 e até anteriormente, qual é a necessidade de chegar aqui e agora claramente, com todas as letras, colocar que Deus chamou não só dentro dos judeus, mas também dentro dos gentios, pelo facto de que havia um pensamento que ainda hoje há, de que o povo de Deus é os judeus. Os gentios é uma classe segunda. Ou, por outro lado, uma ideia de que a igreja hoje, é esse pensamento em muitos lugares, que a igreja dos gentios é esta, que nós pertencemos, e depois há uma tal de uma igreja que é messiânica, que aponta lá para Israel, ou pior ainda, aqueles que acham que um dia Deus vai ter um segundo plano de salvação para os judeus. Então não há um povo de Deus, há 2 ou até 3. Os 3 que seriam então os judeus, os cristãos gentios, os cristãos messiânicos e os judeus. Não é isso que Deus diz. Não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Ou seja, a nós, Paulo se incluindo, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Um povo de Deus feito entre os judeus, ou chamado dentre os judeus e chamado dentre os gentios. E eu gosto tanto disto, porque na nossa igreja aqui tem gente de todo lugar. Todo lugar é força de expressão. Tem gente de muitos lugares, de locais diferentes, de cidades diferentes e até de países diferentes. E Deus nos chamou e nos reuniu aqui esta manhã. Louvado seja o nome de Deus por isso. E é nós que somos o seu povo. O que Paulo faz a seguir é tão interessante que ele vai pegar em textos exclusivos do Antigo Testamento, ou textos escritos no Antigo Testamento, para provar o ponto dele. E eu gostaria que os irmãos olhassem a sua Bíblia, olhem a sua Bíblia no versículo 25 e 26, e eu vou ler o texto de Oseias. Amém? Vamos fazer isso? Vamos ser um pouco mais interativos esta manhã. Você deixa estar no Romanos 9 e eu vou ler a referência em Oseias. Amém? Oseias, no versículo 25, a referência de Paulo é ao texto de Oseias. Versículo 25, eu vou ler em Oseias. E você vai acompanhar em Romanos. Amém?
Diz assim: e eu a plantarei para mim mesmo na terra, tratarei com amor aquela que chamei não amada, direi àquele chamado não meu povo, você é meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Que beleza de texto! Eu sei que você está confuso, né? Você está a ler, não é exatamente palavra por palavra, mas não é o mesmo sentido. Não é do que Paulo está a dizer. Paulo diz assim, Oséias diz, e o que é que diz em Oséias? Que aqui ele trataria com amor, ele plantaria na terra. Quem? A igreja. Nós. Plantou na terra, plantou-nos, irmãos, para nós é tão evidente isto, é tão fácil nós entendermos este texto, que Deus nos plantou em Montclair e nenhum de nós pensou alguma vez ter igreja em Montclair. Se você tivesse a visão, você nunca me disse, porque eu não tive. E um dia, de um telefonema, Deus nos plantou, inclusive nesta terra aqui. E Ele chamou-nos, nos amou, nos tratou com amor, nos tem tratado com amor, um amor sacrificial do seu próprio Filho, como cantamos esta manhã, que hinos lindos que vocês escolheram. Eu estava ontem a ajudar só um pouquinho, que não é, os irmãos estão fazendo um trabalho excelente, eu só estava a ajudar um pouquinho a preparar as músicas e assim, e eu estava a ler, eu tinha que ler, não? Eu estava a ajudar a preparar e pensei, que beleza e como encaixa tão bem na mensagem da manhã. Graças a Deus, não encomendei. Aquele que chamei não amada, direi àqueles que é chamado não meu povo, que nós que não éramos povo de Deus. E porquê que não éramos povo de Deus? Porque pecámos contra Deus, porque desobedecemos a Deus, porque merecíamos a condenação, merecíamos o inferno. Aquele que não era povo, Deus chamou e disse, você é meu povo. Deus olhou desde os céus para si, individualmente, e para nós, como igreja, e disse, vocês não é meu povo, você não pertence, você fez errado, você pecou contra mim, mas eu te vou chamar, te vou tratar com amor, e vou te chamar, e vou dizer, tu és meu povo. E a resposta nossa é este chamado, no texto de Isaías outra vez, Isaías 2:23, nós diremos, tu és o meu Deus. Agora, vamos perceber isto no contexto de Romanos 9 e da eleição que temos vindo a tratar desde o início. Você só responde, tu és o meu Deus, depois de Deus o ter chamado. Olha, a ordem do texto é muito importante. Diz assim, direi àquele chamado, não meu povo. Você é o meu povo. Deus diz, você é meu. E você responde, tu és o meu Deus. Que beleza! Para quê? Para que a glória seja somente do Senhor nosso Deus, amém? Para que seja somente dele. Ele olhou dos céus e disse assim para qualquer um de nós que está aqui, você é chamado por mim, eu te chamei, você é meu povo. E você volta-se para ele com um coração grato, como um vaso de misericórdia, e você diz assim, tu és o meu Deus, eu te amarei, eu te obedecerei, eu farei a tua vontade, porque tu és o meu Deus, louvado e adorado seja o nome do Senhor para sempre. Amém? Vamos ao próximo, tem vários desafios no texto. Texto seguinte, versículo 26. Olha o versículo 26, fica aberto no 26 de Romanos 9. Eu vou ler Oséias. Aqui, outra vez, tá? Oséias 1:10. Parte B. Eu só espero que isto em inglês funcione, né? Porque em português está muito fácil. Fique com o livro aberto em Romanos 9 e eu vou ler Oséias. Você está no versículo 26, eu estou no Oséias 1:10. Parte B, diz assim, no lugar onde se dizia a eles, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Você que não era povo, você onde dizia que você não era povo, onde é que dizia que você não era povo? Por exemplo, na lei. Você transgrediu a lei do Senhor. Pela lei você não era povo. Você era dito, você não é povo. Você se ler os 10 mandamentos, você sabe que você não é povo. Por si próprio não é. Você sabe que transgrediu a lei do Senhor. Mas nesse mesmo lugar, nessa mesma lei, veio aquele que cumpriu em si mesmo a lei. Cristo Jesus. E por causa desse sacrifício, agora, você é chamado, não só povo, você é chamado filho do Deus vivo. Eu fico entusiasmado, irmãos, eu fico maravilhado quando eu leio estes textos. Eu olho para a lei, leio a lei e digo, eu não sou povo. E olho para a mesma lei
e vejo o sacrifício de Cristo, e vejo a ressurreição do terceiro dia, e eu ouço a palavra do Senhor, não uma voz esquisita, a palavra do Senhor me dizer: tu és filho do Deus vivo, tu és meu filho, diz o Senhor. Tem coisa mais bonita, irmãos, há coisa mais preciosa do que isto. Há algo mais maravilhoso que possa encantar mais o nosso coração que isto. Não há nada mais extraordinário do que saber que nós somos chamados filhos de Deus. Que Ele nos chamou seus filhos, nós não merecendo. E Jesus, sendo o primogênito de toda a criação, dos eleitos, dos salvos, na frente, tomando o lugar, para que nós possamos chegar diante do trono da graça e sermos recebidos como filhos do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Vamos a Isaías. Você agora vai ficar a acompanhar o versículo 27 e 28, amém? 27 e 28. Deixa eu ver aqui. Exatamente, 27 e 28. E eu vou ler em Isaías 10, versículos 22 e 23. Amém? Fique lá em 27 e 28, amém? Diz assim: embora o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. A destruição já foi decretada e virá transbordante de justiça. Versículo 27 e 28 de Romanos. E eu li a referência em Isaías. Amados, ainda que seja como a areia do mar, isso é apenas um remanescente. Embora o seu povo Israel seja como a areia do mar, apenas um remanescente, apenas alguns. A salvação não é para todos, irmãos. Muitos são os que se perdem. E isso nos deve fazer levar a nossa salvação muito mais a sério do que o que a gente leva. Não só nós não somos merecedores, nós fomos chamados povo de Deus, exclusiva propriedade do Senhor. Enquanto tantos há aí fora que se perdem, isso nos deve causar tristeza em nosso coração. Isso nos deve humilhar aos pés do Senhor, mas lembrar que a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor foi tão grande sobre nossas vidas e devemos clamar e orar por que outros também sejam salvos. A destruição já foi decretada. Para muitos já foi executada e para outros já foi decretada. A ira do Senhor virá, irmãos, assim como veio sobre Cristo na cruz, para que os eleitos fossem salvos. A ira de Deus virá sobre muitos que irão perecer, que irão perder, que se irão perder. Não só dentro dos judeus, como dentro dos gentios. Quando lemos a história de Israel e percebemos como a ira de Deus baixava sobre aquele povo que tinha sido chamado de Abraão, mas que não eram israelitas, segundo o texto que já lemos de Romanos umas semanas atrás. Israel, mas não israelitas, não o povo de Deus, não dos salvos. E a ira de Deus desceu sobre eles tantas vezes no deserto e pereceram tantos, ao ponto de somente a segunda geração, com exceção de Josué e Caleb, entrarem na terra prometida. Nem Moisés entrou. Que isso nos faça perceber e pensar o quanto nós dependemos da graça do Senhor e nos faça levar a sério a salvação da nossa alma. Ainda agora, continuando em Isaías, eu continuo em Isaías, os irmãos voltam lá ao versículo 29 de Romanos 9. Diz assim o texto: se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Meu amado irmão, se não fosse Deus ter poupado as nossas almas, nós estaríamos para ser destruídos, irmãos, como Sodoma e Gomorra. E o exemplo de Sodoma e Gomorra é tão patente em nossas mentes, especialmente quando vivemos numa sociedade tão perversa e má. Numa sociedade que abandona todos os princípios bíblicos para defender tudo que é errado, que aprova leis contra tudo o que é puro e sagrado, que quer destituir o próprio casamento, que é a representação de Cristo e a Igreja. Falamos esta semana entre os homens que quer destituir a figura paterna do próprio Deus, ou destituir o homem no seu lar, que leva quase a uma geração que vem
E às vezes dentro da igreja parece que tem jovens e adolescentes que não têm um desejo e uma ambição por ser homens, pais, porque parece que não que é um problema, quando é uma bênção do Senhor. Por causa de uma sociedade que nos incute ideias e transtorna os nossos pensamentos, meus amados irmãos, não fosse a misericórdia do Senhor, não fosse o Senhor ter poupado alguns de nós, a igreja, você e eu e a igreja destes dias. Entenda, meus amados irmãos, que para cima do 90% do povo por aí diz que a igreja não é igreja coisa nenhuma. Não é igreja coisa nenhuma. Fazem tudo errado, pensam, têm uma vida qualquer, defendem valores errados. Só há um remanescente, meus amados irmãos. E por graça, por misericórdia, coube a nós, não porque nós somos melhores, coube a nós ser parte desse remanescente. Senão já estaríamos como Sodoma e Gomorra. O que vai acontecer, o que poderia acontecer nesta terra, irmãos, se a igreja fosse tirada? Você percebe que você falámos a semana passada, falámos no domingo, na quarta, você é a luz do mundo. Se o mundo nas trevas não fosse a misericórdia do Senhor e a paciência, a longanimidade de Deus de manter a igreja nesta terra, já seria sido como Sodoma e Gomorra. Isso nos fala dos últimos dias, quando a ira do Senhor for estabelecida e nós estaremos com Cristo para sempre. O Senhor nos ajuda. Meus amados irmãos, fazendo algumas aplicações, depois vamos ao texto auxiliar em Tito, que o presbítero leu no início. Os vasos de misericórdia, o povo de Deus, não é somente os judeus, mas é sim para todos aqueles que forem chamados por Deus, independentemente da nação. E esses são propriedade de Deus. E esses são do Senhor. Não que o Senhor não governa todas as coisas, não que o Senhor não determina sobre todas as coisas, não que o Senhor não tenha autoridade e não tem domínio sobre os ímpios, mas há um povo, um remanescente, os vasos de misericórdia, que foram chamados por Ele, para Ele, que Ele comprou com o sangue do seu próprio Filho, que Ele justificou na cruz, porque assim Ele determinou e assim Ele desejou. E eu vou precisar de ajuda aqui. It turned off completely. Ok. Yes, please. Amém. Então, os vasos de misericórdia, as notas estão ali. Vamos ver. Os vasos de misericórdia que Deus chamou, que Deus determinou para que nós o serviço, para que nós vivêssemos segundo a boa. E came up. Can you just unlock it? Aqui está a principal razão porque o Tiago não podia ir para o college para longe. Obrigado, Tiago. Então, os vasos de misericórdia, o povo de Deus, não são somente para os judeus, mas sim para todos aqueles que Deus determinado, todas as nações, tribos e línguas, conforme Ele determina, segundo o seu próprio propósito. E sempre fica, outra lição que nós tiramos deste texto, muito importante, é que sempre fica o remanescente. Ao longo dos séculos, ao longo dos milénios, tem sempre um grupo de pessoas que serviam a Deus. Lembra de Elias? Senhor, não tem mais ninguém, só eu. E o Senhor disse, estás enganado, tem mais. Às vezes, meus amados irmãos, você está no local, você pensa que é só você, só tem você. Anos atrás, irmãos, eu lembro de eu ter ido orar num local e era inverno e estava tudo coberto de neve, como eu gosto, e as árvores estavam todas mortas. E eu lembro perfeitamente disto, irmãos, e tinha um pinheiro lá nesse local, no Garrett Mountain, aqui, entre Patterson e Clifton. E eu lembro de ver o pinheiro e lembro de lembrar, e depois eu preguei até sobre isso, de como às vezes, meus amados irmãos, nós achamos que somos o único, não é? Eu queria imaginar se aquele pinheiro tivesse vida, ele tinha vida, mas se ele tivesse entendimento, se a sua pessoa olhava à volta e dizia, morreram todos, só fiquei eu aqui, só tenho eu aqui. Mas do outro lado da montanha, mais uns passos à frente, tem outros pinheiros que ele não conseguia ver. Afinal, tem outros. Não foi só ele, porque o pinheiro nunca morre, né? Os irmãos sabem, né? No inverno, é por isso que é o pinheiro de Natal, né? Porque ele nunca morre, né? Até de inverno, ele é sempre verde, right? Enquanto que as outras folhas ficam, né? As folhas, as árvores de folha caduca, né? Assim que se dizia, aprendi isso na escola, porque caduca, porque caíam, né?
E o pinheiro não, né? O pinheiro não é uma folha, uma planta, uma árvore de folha caduca. E eu a pensar que eu nunca ia aplicar isto na minha vida quando aprendi na escola. Olha como afinal fez falta. É quase como álgebra. Então um dia a gente vai aplicar em um sítio qualquer. Isto é piada para os meus filhos que eles acham que álgebra não faz falta. Tá? Eu também pensei que isso não fazia falta. Anyway, o pinheiro é assim. Ele fica. E parece estar sozinho. Às vezes, meus amados irmãos, nós parecemos assim. Parece que ninguém está a servir o Senhor. Parece que é só eu aqui neste local. Parece que está todo mundo abandonando a fé. Meus amados irmãos, tem sempre um remanescente que Deus guardou. Ao longo da história foi assim. Deus sempre poupou a alguns o tal do remanescente. Desde o chamado de Abraão, até mesmo desde Adão. Sempre teve algum que buscou, sempre teve algum que guardou. Não eram desses. E hoje somos nós como igreja, irmãos. O mundo está perverso. O mundo destitui a verdade de Deus. Mas tem um grupo, um remanescente, que Deus está a guardar e continua guardando. No tempo da reforma foi isso que aconteceu e hoje é isso. E talvez, meus amados irmãos, como eu digo, talvez hoje mais que nunca. Porque eu creio que nunca se falou tanto o nome de Jesus. Nunca se pagou tanto para fazer um comercial com o nome Jesus. Destituindo quem Jesus é. É uma afronta à verdade divina. É uma afronta à palavra de Deus. No próprio nome de Deus. É o invocar o santo nome de Deus, não só em vão, mas de uma forma em vão para abominação. Porque invocar o nome de Deus em vão é pecado, não é? Claro. A gente não quer, mas às vezes lá sai, né? Principalmente nós, na nossa cultura, a gente usa muito. É pecado. Corrijamos-nos uns aos outros. Valha-me Deus, é pecado. Corrijamos-nos uns aos outros. Mas pegar no nome de Deus para proclamar um falso Deus, destituir a verdade de Deus. E all of us, Deus nos ajude, meus amados irmãos. Essa é a sociedade que nós temos. Mas há um remanescente que diz, não, eu não caio por essa. Eu não vou por esse caminho. Eu vou ficar fiel às Escrituras. Eu vou ficar fiel ao que o Senhor, nosso Deus, ensina. Tiago 2, 11 a 14. Eu acho que ele estremeceu agora. Pensou, já se apagou outra vez. Falou Tiago e ele já ficou. Não, agora não apagou. Tiago 2, 11 a 14. Diz assim o texto. Pois é. Perdão, irmãos. Tito. Não é nada com o Tiago. Tito. Amém. Obrigado, presbítero. Tito 2, 11 a 14. Um dos papéis do presbítero é ver se a pregação é bíblica. Mas este vai mais além. Ele vê se está na Bíblia no texto certo. Né? Este vai mais além. Tito 2, 11 a 14. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. O que é que este texto tem a ver com o que vimos a falar até agora? Tudo. A graça se manifestou salvadora. Louvado seja Deus. Fomos salvos por graça. Ele nos chamou, estando nós em delitos e pecados. E por graça nós fomos salvos. A graça é irresistível, a graça do Senhor. E essa graça, essa salvação, ela nos ensina, versículo 12, agora fica em Tito, tá? Versículo 12 diz assim, ela nos ensina a renunciar à impiedade, a dizer não à impiedade, não só à impiedade, às paixões mundanas. Por outras palavras, a rejeitarmos qualquer tipo de iniquidade. Iniquidade que é a prática do pecado, é o pecado posto em prática. Nós renunciamos, nós não só somos contra o pecado, não só nos manifestamos contra todo tipo de pecado, como nós próprios não pecamos. Afastamos do pecado.
Rejeitamos o pecado. Rejeitamos aquilo que não presta. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Ora, se nós rejeitamos as paixões mundanas e a impiedade, que era a prática de vida normal nossa, antes de sermos salvos, agora vivemos como? Olha o texto. A viver, agora vivemos, versículo 12, parte B, rejeitando o que fazíamos antes, agora, tendo que a graça salvadora chegou a nós agora vivemos de maneira sensata, justa e piedosa. Quando? Quando Jesus voltar? Não, nesta presente era. Como é que nós vivemos agora? Rejeitando todo o mal, rejeitando toda a impureza, vivemos de forma santa, agradável a Deus. Vivemos da forma que glorifica ao Senhor. Vivemos da forma correta. Vivemos como Deus quer que vivamos. Vivemos em santidade, na prática das boas obras, na prática do que é certo. Não para ser salvo, a ordem é sempre esta. Eu não sei como é que alguém pode achar que a ordem é contrária. Eu não sei como é que alguém pode perceber o contrário. Você sabe quando você explica uma coisa e parece que as outras pessoas não querem entender, então arranjam sempre maneira de dizer que é o contrário que você disse. É assim que a gente faz com a Bíblia, com Deus. Não, primeiro eu tenho que aceitar, depois eu vou fazer um monte de coisas e depois eu vou ser salvo. Não, não. Você foi chamado. Você não pediu nada, Deus te chamou. Deus te chamou lá no teu coração, lá no íntimo do teu ser, nem sabias como. E você veio à presença do Senhor. E aí você pediu perdão, e aí você se derramou na presença do Senhor. Você reconheceu que era um pecador, mas porque foi chamado. Ele te chamou. E você respondeu, é uma resposta sua. A salvação, a sua parte, foi que você respondeu ao que Deus fez só. Porque Deus fez em si. E o levou a responder. Ele te chamou. E você chegou. E aí você renunciou à impiedade, você renunciou às paixões, você renunciou a tudo. E você começou a viver de uma forma sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto, meu irmão, olha o texto, versículo 13. Enquanto você aguarda. O que é que você aguarda? Você aguarda a aposentadoria? Alguns já estão a desfrutar. Também nada para aguardar? O que é que você aguarda? Se confiamos em Cristo somente para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, diz Paulo. O que é que a gente aguarda? A bendita esperança. A gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que virá em glória buscar a sua igreja e para sempre estaremos com Ele. Essa é a bendita esperança e esse é o nosso foco, irmãos. Anime-se no Senhor, confie no Senhor. Ele vem buscá-lo. Ele te chamou para si, para você ser dele para sempre. Ele é o seu dono. Ele é o seu Senhor. Ele não é um Senhor que pede licença a ninguém para fazer alguma coisa. Ele faz o que Ele quer. E se Ele te chamou, você é dele. E você estará com Ele para sempre. Aguardamos esta bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ora, vem Senhor Jesus, vem agora. Vem nos buscar. Estamos aguardando. Você não vai dizer, espera mais 5 minutos que eu preciso escovar os dentes. Espera mais 5 minutos que eu preciso de me arrepender dos meus pecados. Não, o crente está pronto, ele está preparado, ele está ansioso. O texto compara com o noivo. O Juliano percebe disso. Está a chegar, o momento está a chegar, a noiva está quase a chegar. O casamento está-se a aprontar. O Juliano está na expectativa das duas. Vai chegar aquele momento glorioso aqui. Tem uns anos à espera. Mas ele está a olhar e está a chegar um momento ainda mais glorioso. Amém, Juliano? Amém. Está a chegar um momento ainda mais glorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele se entregou. Quem? Jesus. Por nós. Você merecia? Não. Mas Ele assim fez. Say thank you. Quando uma criança, nós somos a criança, e alguém dá uma coisa à criança, nós dizemos, o que é que se diz?
O outro dizia, né? Quero outro. Sou pão de queijo com a Lili. E com o Pedro, você dá, que quero outro, né? Conhecem a história, né? Say thank you. Jesus te chamou, você merecia. Não, say thank you. Vive uma vida agradecida, vive uma vida de glorificação, vive em santidade. Ser grato. E Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar. Ele nos veio, Ele se entregou. Escuta, irmão, por favor, escute isto. Ele entregou para nos remir, nos salvar. Os nossos pecados são ser perdoados, tirar da nossa condenação. E não só para purificar para si mesmo, para quem? Para Ele. O quê? Um povo particularmente dele. Não como eu que me afilio de alguma maneira com a Alemanha ou com Portugal ou com os Estados Unidos. Não, não, não. Um povo que é dele por propriedade. Que é dele. A igreja é do Senhor. Esta igreja é de quem? É de Jesus. Quem é o Senhor da igreja? Jesus. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o dono da igreja. Um povo dele. E esse povo é dedicado à prática de boas obras. Diz o texto. Meus amados irmãos, como eu falei a semana passada, é como diz o semana passada ou 2 semanas, é como diz o pastor Charles Spurgeon, não há mensagem mais linda para o crente que não seja a da soberania de Deus. Não há doutrina que o crente ame mais que não seja a soberania de Deus. E como é que ele responde? Tu és o meu Deus. Como é que ele responde? Segundo o texto que lemos, vivendo santamente e piamente diante de Deus. Piedosamente diante de Deus. Como é que ele responde? Na prática de boas obras. Glorificando o Pai que está nos céus, como a semana passada falámos, como luz. Nas trevas. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Bendito seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Aguardamos a bem-aventurada esperança. Aguardamos a volta do Senhor em glória. Somos povo dele. Quando ele voltar, você não vai ficar por aí. Você não vai ficar perdido. Você não vai ficar escondido num lugar qualquer. Hoje nós fomos lá abaixo ao basement da casa por causa do boiler e tinha 4 eleitos. Amém? 4 eleitos. Tem os eleitos aí, os 4 que estávamos lá embaixo. Tem os 4 eleitos lá embaixo. Se Jesus viesse, você subia, mas nós também. Você pensa, só demorava mais um bocado que tinha que subir a escada. Não, não. Juntos subiremos em glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Do mesmo jeito que vamos subir em glória, vamos ficar de pé e orar ao Senhor, irmãos. Amém? Vamos orar a Deus e agradecer por tão grandiosa salvação. Vamos ser pouquinho gratos, irmãos, esta manhã. E louvarmos a Deus por aquilo que o Senhor fez em nossas vidas. Pela salvação da nossa alma. Pai amado, glorioso Deus. Obrigado porque Tu nos chamastes. Obrigado porque fizeste de nós vaso de misericórdia. Quando deveríamos ser vaso de ira. Obrigado, Senhor, porque por Tua graça e tens mantido um remanescente e hoje nós somos parte desse remanescente. Glória ao Teu nome para sempre. Senhor, eterno Deus, Senhor nosso, que nós possamos viver piedosamente nesta terra, em santidade, renunciando a tudo que é mau, lembrando que o Senhor nosso deu a vida em nosso lugar e por isso Te serviremos para sempre. A Ti a glória e o louvor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo sempre. E todos dizem amém. Vamos ficar sentados, amém.